Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou Janaíne Martins, residente do programa Residência Pedagógica, e hoje nós falaremos sobre semelhança de triângulos e trigonometria de triângulo retângulo, assunto referente à semana 4 do PET 1 do segundo ano. Bora lá, galera! Iniciaremos essa aula falando sobre semelhanças de triângulos, que é um assunto muito importante na matemática. É muito utilizado na engenharia, na arquitetura e em várias outras áreas. Bom, nós já vimos sobre congruência de triângulos, agora nós veremos sobre semelhança. Mas afinal, o que é uma semelhança de triângulos? Uma semelhança de triângulos é quando nós conseguimos uma correspondência bionívoca entre os vértices de dois triângulos. Mas o que é isso, professora? Em outras palavras, dados dois triângulos, nós dizemos que eles são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes e se seus lados correspondentes são proporcionais. Vamos ver como isso funciona. Olha, a gente tem aqui o triângulo ABC, DEF. A gente diz que esses triângulos são correspondentes se acontece o seguinte: se o nosso ângulo, a gente consegue uma correspondência bionívoca entre o ângulo A e o ângulo D, o ângulo F e o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Certo? Bom, em outras palavras, a gente quer dizer o seguinte: a gente tem o ângulo A que leva em D, né? O C que leva em F e o B que leva em D. Ou seja, nós temos que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, a medida do ângulo C igual à medida do ângulo F, a medida do ângulo B igual à medida do ângulo E. E além disso, nós também desejamos encontrar uma proporcionalidade entre os lados para que eles sejam semelhantes. O que é isso? A gente tem que ter o seguinte: a gente tem AB, esse lado aqui, AB sobre DE, que são os lados correspondentes, e analisando os ângulos também, né? Essa razão aqui tem que ser igual a AC e DF, AC sobre DF, e também tem que ser igual a BC sobre AF. Bom, encontrando essas proporcionalidades e verificadas que são iguais, essas razões, AB sobre DE, AC sobre DF e BC sobre EF, e nós verificamos também se os ângulos são iguais, a gente consegue uma correspondência, nós dizemos que quando acontece isso, os triângulos são semelhantes. E nós utilizamos a seguinte notação para dizer que os triângulos são semelhantes. Triângulo A, B, C, né, formado por esses pontos, coloca um tiozinho que quer dizer semelhante. Então, isso nos diz o quê? Que ABC é semelhante a DEF. Então, toda vez que nós falarmos de semelhança, e nós quisermos usar alguma notação, nós utilizaremos o tio. Ok, pessoal? Nós temos alguns casos para verificarmos a semelhança de alguns triângulos. Esses casos nos ajudam a identificar a semelhança e qual é a razão. E se, de fato, né, há ali uma semelhança ou não. E os casos que nós temos são ângulo, 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 lado, lado, lado e lado, ângulo, lado.
Esses são os casos de semelhança para verificarmos se dois triângulos são semelhantes ou não. Nós veremos agora cada um desses casos separadamente. Bora lá? Então vamos para o nosso primeiro caso de semelhança, que é o ângulo, ângulo, ângulo. Nesse caso, nós temos um teorema que ele é muito importante quando nós estudamos sobre semelhança. O teorema de semelhança ângulo, ângulo, ângulo diz o seguinte: dados dois triângulos A, B e C e D, E, F, se o ângulo A é congruente ao ângulo D, se o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente a F, então nós temos que esses dois triângulos são semelhantes. Bom, vamos ver como que isso funciona nos triângulos. Nesse caso de semelhança, ângulo, 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 nós temos um teorema muito importante, que é o teorema de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Ele nos diz o seguinte: dados dois triângulos ABC e DEF, se A é congruente a D, B congruente a E e C congruente a F, então nós temos que os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Lembram da nossa notação, pessoal? Então, vamos ver o que esse teorema garante para nós. Bom, dados os triângulos A, B, C, D, E, F, nós temos que, se o ângulo A é congruente ao ângulo D, se o ângulo E é congruente ao ângulo B, e se C é congruente ao ângulo F, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, se nós tivermos dois triângulos nos quais os seus três ângulos são congruentes, nós conseguimos uma correspondência bionívoca entre os lados correspondentes e os ângulos. Então, nós encontramos uma proporcionalidade entre todos os lados e também uma congruência nos ângulos. Uma parte legal de pensarmos a partir disso é que todo triângulo congruente é semelhante, mas a volta não é válida, ou seja, o que não é válido? Nem todo triângulo semelhante é congruente. Só se a sua razão de proporcionalidade for igual a 1. Se for igual a 1, então ok, ele é congruente, mas se não, não é. Então, bom, se nós temos dois triângulos e os seus ângulos são congruentes, todos eles, então nós temos que, 2 a 2, nós temos que esses dois triângulos são semelhantes. O caso que nós temos é o caso ângulo-ângulo. Esse caso dá como uma consequência do teorema anterior. Ele vem na forma de um corolário que diz o seguinte: dados dois triângulos, se dois pares de ângulos correspondentes são congruentes, então os triângulos são congruentes. Então vamos ver como que isso funciona. A demonstração disso aqui ela é bem simplesinha, dá para ver que ela vem diretamente do anterior. Por quê? Olha o que acontece. Nós temos dois triângulos. Nós temos dois triângulos, ABC, D, E, F. Dados esses dois triângulos, nós temos também que dois seus ângulos correspondentes são congruentes. Então, ok, vamos considerar A congruente a D, B congruente a E. Se isso daqui acontece, nos garante que esses dois triângulos são semelhantes. Mas percebam que a demonstração desse corolário ela é bem tranquila. Por quê? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, nós temos aqui, ó,
Bom, nós sabemos que o ângulo A ele é igual ao ângulo D, né? Nós também temos, pela nossa hipótese, que B é igual a E. Então, tendo em vista que a soma dos ângulos internos é 180, basta nós fazermos o seguinte: fazer as operações básicas, né? Passar D mais E para o outro lado da igualdade, então fica 180 menos D menos E. É a mesma coisa com A mais B. E como A é congruente com D e B é congruente com E, nós chegamos que C é congruente com F. E pelo teorema anterior, nós temos que se três ângulos são congruentes, né? Se os três ângulos de um triângulo são congruentes com os outros três ângulos do outro triângulo, 2 a 2, então esses triângulos são semelhantes, nós também podemos afirmar que, pelo caso ângulo-ângulo, esses triângulos são semelhantes. Então, era bem tranquila essa demonstração. Outro caso de semelhança que nós temos é o caso lado-ângulo-lado. Nós também temos um teorema desse caso que nos diz o seguinte: dados dois triângulos ABC e DEF, se o ângulo A é congruente ao ângulo D e se a razão de proporcionalidade de dois lados, né, são iguais, então a gente tem uma semelhança entre esses triângulos. Vamos ver como que isso funciona. Bom, o que esse caso nos diz? Se nós temos dois triângulos quaisquer, com medidas quaisquer também, e se nós temos um ângulo congruente, um ângulo de um triângulo congruente a um ângulo do outro triângulo, e se a razão de proporcionalidade desses dois lados que formam um ângulo, nesse caso nosso aqui, é AB sobre DE e AC sobre DF, são iguais, né? Essa razão de proporcionalidade, nós dizemos que os triângulos são semelhantes. Então, recapitulando, se nós temos um ângulo congruente e nós temos também que a razão de proporcionalidade entre dois lados desses meus triângulos são iguais, então nós teremos que eles serão semelhantes. Lado, lado, lado. Nós também temos um teorema nesse caso, que nos diz o seguinte: se dois triângulos ABC e DEF são tais que os seus lados satisfazem a relação AB sobre DE igual a AC sobre DF, BC sobre EF, então nós temos que esses dois triângulos são semelhantes. Todos os casos de semelhanças aqui, né, uma observação interessante, é que são parecidos com o caso de congruência, né? No caso de congruência, nós também temos o caso lado, 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 nós também temos o caso lado, ângulo, lado, etc. As demonstrações desses teoremas, elas todas nós usamos congruentes de triângulos. É bem interessante as demonstrações. Mas ok, vamos lá. O que esse teorema nos diz, né? X. Ele nos diz o seguinte: olha, nós temos dois triângulos, quaisquer também, com medidas quaisquer. Vamos chamar eles de ABC e DEF. Bom, se nós conseguimos uma relação entre os lados, ou seja, se nós temos que a sua razão de proporcionalidade são iguais, nós garantimos que esses triângulos são semelhantes. Ou seja, se nós temos que AC sobre DF é igual a AB sobre DE e BC sobre EF são iguais, essas razões, então nós temos que ABC é semelhante a DEF. E com isso, nós encerramos os nossos casos semelhantes de triângulos. Depois de termos vistos os casos de semelhança e um pouquinho melhor sobre a semelhança, vamos fazer um exemplo? Dados dois triângulos ABC e DEF, nós queremos saber
se esses dois triângulos, eles são semelhantes. E se sim, por qual caso eles são semelhantes? Vamos analisar esses dois triângulos. Olha o que acontece. Nós temos que ambos possuem grau de ângulos de medida 56 e como é um triângulo retângulo, ambos possuem ângulo de 90. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Então, nós podemos encontrar uma razão de proporcionalidade. Nós temos dois lados dados, um mede 36 e outro 18. Basta fazer a razão que dá 2. E agora, nós queremos saber quanto vale x. Bom, se nós temos que a razão é 2, então o lado FD mede 60. E por Pitágoras, nós temos que 60 ao quadrado é igual a 36 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, nós temos que x é igual a raiz de 60 ao quadrado menos 36 ao quadrado. Agora, basta fazer essa continha aí. E agora, nós queremos encontrar quanto vale o ângulo. Não é A, é o ângulo C, que é congruente ao ângulo F. Bom, nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, 180 é igual a 60, é igual a 56, né? Nós temos um ângulo medindo 56 e outro 90. 90 mais 56, mas vamos procurar aí o ângulo C, que é congruente ao ângulo F, né? Então, nós temos que C é igual a 180 menos 90 mais 56, que é igual a 146. Fazendo essa continha, nós temos que C vale 34. O segundo assunto da aula de hoje é sobre a trigonometria de um triângulo retângulo. Na semana anterior, nós vimos sobre as relações trigonométricas, na semana 3. Nessa semana 4, nós veremos como funcionam essas relações de um triângulo retângulo. É interessante, pessoal, e essencial que vocês tenham em mente essas relaçõezinhas trigonométricas e também um dos principais teoremas que se aplicam em triângulos retângulos, que é o Teorema de Pitágoras. Bom, para a gente se familiarizar com os conceitos que nós utilizaremos e definições, vamos olhar para esse triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele é retângulo, né? Concorda? A gente tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, formado por BC e AC. E nós também temos a hipotenusa. Lembram que a hipotenusa, olha, quem é a hipotenusa aqui, ó? A hipotenusa é AC. Lembram que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? Então, ok. Além disso, nós temos o seguinte. Vamos olhar para esse ângulo aqui, para esse ângulo alfa. Vamos olhar para esse ângulo alfa. Analisando esse ângulo alfa, nós dizemos que esse lado A, né, formado por BC, é o cateto oposto a alfa. Nós também podemos dizer que é o lado que enxerga esse ângulo, é o lado que enxerga alfa. Perceba que ele está oposto, ele está do outro lado, eles não têm nenhuma relação. E o lado B, né, formado por A e C, é o cateto adjacente a alfa. O próprio nome já diz, né? Adjacente. Então, nós temos o seguinte, que nós temos o cateto oposto, né? Que é o lado que enxerga o ângulo que nós estamos trabalhando, e o cateto adjacente a alfa, que é um dos lados que formam esse ângulo. É muito importante ter isso em mente para os nossos próximos conceitos que nós estudaremos sobre a trigonometria de um triângulo retângulo. Utilizando esses conceitos vistos e também as relações trigonométricas vistas na última semana, nós veremos as fórmulas para calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. Então, vamos ver como que isso funciona, pessoal? Bom, vamos considerar aqui o triângulo ABC. Nós temos o seguinte,
vamos considerar esse ângulo beta e esse ângulo alfa. Bom, nós temos que o seno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é dada pela razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Bom, a hipotenusa nunca muda, né? Percebam que é A, pois é oposto ao ângulo reto, certo? Então, sempre no nosso denominador nós teremos A, nesse caso específico aqui, desse triângulo. Vamos olhar quem seria o seno de beta. Esse aqui é o meu beta. Quem é o meu ângulo oposto a esse ângulo beta? Que ele enxerga, entre aspas. Ele enxerga B, certo? E B não é adjacente. Não é adjacente ao ângulo beta. Então, nós temos que B é o cateto oposto. Sendo assim, nós temos que, se quisermos calcular o seno de beta, nós temos que isso será dado pelo lado B sobre A, certo? Sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. E se nós quisermos calcular alfa? Nós temos que o lado oposto a alfa é o lado C. E como já dizemos anteriormente, nós temos que A é a hipotenusa, ou seja, ela ocupa o lugar de denominador nessa razão. Então, nós temos C, o seno de alfa é igual a C sobre A, certo? Ok, então, só para relembrarmos, nós temos que o seno de um ângulo é dado como? Então, sendo assim, nós temos que o seno ele é dado pela razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quando nós estivermos falando de um seno de um ângulo, nós sempre procuraremos quem é o cateto oposto e quem é a sua hipotenusa. Bom, e no caso do cosseno? O cosseno de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é a razão entre o cateto adjacente adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Percebam que aqui a hipotenusa continua ocupando o lugar de denominador nessa minha razão. E agora nós teremos que o numerador será o cateto adjacente. Então nós temos que avaliar quem é o nosso cateto adjacente nesse caso. Utilizando o mesmo triângulo anterior, o ABC, nós temos que quem é o cateto adjacente a alfa? É o que faz relação com a ele, né? A gente tem uma adjacência aqui. Então, é o lado B. E, se nós olharmos o beta, nós temos que o lado que é adjacente a ele é o lado C. Então, se nós quiséssemos calcular o cosseno de beta, nós teríamos C sobre A e nós teríamos, no caso de o cosseno de alfa, B sobre A. Ou seja, nesse caso, nós temos que o cosseno de um ângulo é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, como nos diz, né, a nossa definiçãozinha aqui. Agora, nós vamos para a nossa última fórmula. Ela é um pouquinho diferente. Nós queremos calcular, nesse caso, a tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. Nesse caso, ela é dada da seguinte maneira, a tangente desse ângulo, pela razão do cateto oposto a este ângulo e seu cateto adjacente. Então, se nós quisermos calcular a tangente de beta, nós teríamos que analisando essa figura, olha, o cateto oposto. Vamos olhar quem é o cateto oposto. O cateto oposto de beta é quem? Nós já vimos anteriormente que é B, certo? Ok. E vamos ver quem é o cateto adjacente, que ocupará o lugar de nosso denominador, nessa razão. O adjacente, neste caso aqui, é o C. Lembrando que o nosso lado A é a hipotenusa. Então, nós teríamos que a tangente de beta seria B sobre C.
E se fosse o caso de alfa? No caso de alfa, nós temos que o cateto oposto, né? Esse aqui é o nosso alfa, ó. O cateto oposto seria o nosso C e o adjacente seria o B. Então, nós teríamos C sobre B. Ou seja, nesse caso, nós temos que a tangente de um ângulo, de um triângulo retângulo, é dado pelo cateto oposto e cateto adjacente. Nós teremos que encontrar, né, quem é nosso cateto oposto e quem é nosso cateto adjacente para encontrarmos qual será a tangente desse ângulo. Depois de termos visto sobre a trigonometria no triângulo retângulo, vamos para um exemplo? Bom, dado um triângulo retângulo onde sua hipotenusa mede 10 e um de seus ângulos internos mede 30, nós queremos encontrar o cateto oposto, que será chamado de A, e o cateto adjacente, que será chamado de B. Como nós podemos encontrar isso? Nós podemos usar a fórmula do seno e do cosseno, certo? Onde o seno a gente pode encontrar o adjacente e o cosseno nós podemos encontrar o oposto. Concorda? Então, ok, né? Nós desenhamos aí o triângulo, que é muito importante desenhar para visualizarmos o que está acontecendo. E vamos calcular, inicialmente, o cateto adjacente. Podemos fazer da seguinte forma. Nós temos que seno de 30 é igual a cateto oposto, cateto adjacente, perdão, B, sobre a hipotenusa, que é 10. Nós sabemos lá da trigonometria que o seno de 30 é igual a meio. Então, nós temos que meio é igual a B sobre 10. Passando o 10 para o outro lado multiplicando, nós temos que B é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, nós temos que o cateto adjacente, ele vale 5 nesse exemplo aí. Agora, nós calcularemos o cosseno de 30, que é igual a sobre 10. Né? Quem que é A? A é o cateto oposto, certo? Nós sabemos também para trigonometria que cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a sobre a hipotenusa, que é 10. Novamente, passando 10 multiplicando, nós temos que A é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Corta o 10 com 2, sobra 5 raiz de 3. Chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e tenham sanado suas dúvidas. Nós nos colocamos à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, comentar sobre o assunto. E nós contamos com o apoio financeiro da CAPES para esse projeto. Foi utilizado como biografia o livro Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas, da Eliana Rezende. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!